Voltando a narrar as minhas histórias, talvez você pense e pergunte a si mesmo por que eu comecei a pintar. Eu tive um acidente de carro em 93. Depois eu vou falar sobre esse acidente e a morte envolvida, onde eu estava também no carro. Mas agora eu quero falar sobre minha arte, sobre por que comecei a pintar. Depois desse acidente eu fiquei com amnésia e não conseguia me lembrar do passado, eu só me lembrava da hora do acidente para frente. E fiquei muito doente, fiquei com uma clavícula e o ombro quebrado. E meu pai havia morrido depois de 3 meses da morte do meu primeiro esposo. Então eu tirei todos os móveis do quarto do meu pai, coloquei um grande tapete e deitava ali para repousar das dores que eu sentia por causa do gesso e o cômodo. E nesse deitar eu acabei pegando uma depressão profunda, a qual eu não tinha mais ânimo nem de pentear o cabelo, nem de comer. Ninguém mais acreditava que eu fosse sair dessa situação. E aí me veio a vontade de desenhar. Eu saí, fui à rua e comprei um bloco de papel e comecei a desenhar. Comprei vários tipos de lápis e o gesso sujava todo por causa daquele pó preto que o lápis deixa na mão. Cortei um pouco do meu gesso para poder ter mobilidade para desenhar. E o período que eu passava deitada era o período que eu passava desenhando e contando as minhas histórias. Só que eram uns riscos tão confusos, fundos tão negros, e as pessoas, muita gente que não entendia sobre arte achava que eu estava entrando em um estado de loucura completa. Só que eu tinha um médico que estava me tratando, ele atendia no IRT, em Salvador, o nome dele era Dr. Benhu, um médico maravilhoso, o qual era ortopedista, mas ele dava uma de psiquiatra, ou seja, ele tinha interesse em me ouvir. Ele queria saber como eu estava me sentindo em cada consulta que eu ia a ele. Às vezes tinha tanta gente na fila, quando ele me via, ele me chamava para me atender logo e me tirar daquele ambiente, porque ele sabia o que eu havia sofrido. E uma certa vez, depois de eu pintar, depois de eu desenhar vários papéis, eu enrolei, coloquei debaixo do braço, visto que um estava engessado, e fui a ele, porque de lá, dessa consulta, dessa troca do gesso, eu iria emoldurar esses papéis que eu havia desenhado. Eu comecei a colocar os quadros emoldurados todo nesse quarto do meu pai, né? Fazia uma coleção e ia colocando e pendurando. E aí quando ele pegou para retirar o gesso, os papéis caíram no chão, caíram abertos. Aí ele pegou os papéis e perguntou: quem é artista? Eu comecei a dar risada, eu falei: artista? Eu? Sim, ele disse: que coisa maravilhosa, você está vendendo? Eu disse: mas você compra isso? Ele disse: isso é muito bom, por que você não faz uma exposição, chama de repórteres e faz uma exposição sobre isso? Eu saí do consultório dele achando que ele estava totalmente doido, mais do que eu. Mas mesmo assim, eu tive o incentivo de fazer uma exposição através daquele incentivo dele. E comecei a montar uma exposição para mim. Liguei para um shopping que estava dando oportunidade para fazer exposição e me inscrevi. Eles quiseram ver meu trabalho e, para minha surpresa, eles haviam aprovado eu fazer. Eu fiquei 15 dias nesse shopping e depois eles pediram para ficar mais 15 dias. As pessoas ficavam maravilhadas em frente aos meus riscos. Mas o interessante de tudo, a minha família, ninguém foi. Ninguém me ajudou nessa exposição, porque ninguém acreditava de que eu estava pintando realmente, que eu estava realmente fazendo arte. Só 2 amigos foram comigo e me deram um apoio moral muito grande, e eles ficavam e era como se eles fossem o secretário da artista. E para mim foi maravilhoso. Só que esse amigo chamou uma amiga dele, que agora está até na Itália, para tirar foto. E ela vai ouvir esse vídeo. Ela foi tirar as fotos,
Só que ela só tirou foto minha, esqueceu de tirar foto dos meus quadros. E aí eu perdi as fotos da minha primeira exposição no shopping. Só que muitas pessoas chegavam e elogiavam e davam comentários. Estrangeiros na época que estavam no shopping passeando, teceram excelentes comentários e eu não esperava tudo aquilo. E o mais interessante é que chegou uma mulher e falou assim para mim: por que você não pinta em acrílica? Mas eu nem sabia o que era isso. Então eu fui no Pelourinho pesquisar, perguntei numa loja de tinta o que era acrílica. Eles me ensinaram, me disseram, eu perguntei como é que dissolvia. E aí eu fui olhando no Pelourinho como é que os artistas trabalhavam com essa tinta. Era só com água e assim. Aí então fui em casa, comprei todas as tintas e comecei a pintar sozinha. E aí eu fui criando, eu via que eu podia fazer mais do que simplesmente pintar em acrílica. Eu poderia transformar aquela acrílica em meus sentimentos. E poderia usar outros tipos de tinta, outros tipos de materiais. E assim eu comecei. Só que meus tratamentos eram muito caros. Eu precisava fazer terapia, que custava R$60 na época, cada sessão. E ainda precisei viajar para São Paulo várias vezes por causa do problema grave de clavícula que eu tinha. Eu tive uma especialista no Hospital das Clínicas em São Paulo. Então eu comecei a trabalhar desenfreadamente e vender quadros. Eu já pintei muitos quadros, mais de 300, muito mais. Eu perdi a conta. E as pessoas iam comprando e eu viajei várias vezes para São Paulo, voltei de Salvador para São Paulo com esse dinheiro do meu trabalho e operei lá em São Paulo com a ajuda dos meus amigos, Testemunho de Jeová, que nunca me abandonaram, foram os que cuidaram de mim todos esses anos, me deram apoio, e se eu não tivesse esses amigos, eu não sei realmente o que seria de mim nessas épocas que eu passei. E aí a arte foi tomando conta, e cada vez mais eu fazendo arte, até um dia que eu tive que parar de pintar. Mas isso eu conto no próximo vídeo, e conto também como foi esse acidente, o que é que aconteceu. Tem tanta coisa para falar que uma vida não se conta em um vídeo. Mas obrigado por ter ouvido mais uma vez e me escutar. É bom, sabe? Eu não preciso pagar a terapeuta. Eu tenho vocês para me escutar. E continue fazendo isso. Eu amo falar com vocês. Um beijo.